Amém, meus irmãos. Saúdo a todos na gloriosa Santa Paz, Senhor Jesus, Pastor Tiago, quem nos fala. Irmãos, quero trazer aqui algo muito importante para todos os inscritos do canal. Tenho uma preocupação aqui muito grande de guiar vocês para a vida eterna, de mostrar para vocês o caminho que é verdadeiramente a vontade de Deus, né, meus irmãos? Graças a Deus a internet nos dá essa liberdade de expressão, né, meus irmãos? E eu quero falar para vocês sobre o Evangelho de Saul, que está invadindo as igrejas do Brasil. Em muitos lugares esse evangelho já tomou conta da igreja. Em outros lugares as igrejas estão lutando, né, contra este mal, mas esse mal está entrando de uma forma muito rápida. Pastor Tiago, o que é o evangelho de Saul? O que é esse mal? Bom, meus irmãos, quando nós lemos a Bíblia Sagrada, a Bíblia vai dizer que Saul, o primeiro rei de Israel, ali, né, meus irmãos, vai dizer que em muitas situações ali Saul foi rejeitado por Deus. O próprio Deus falou: Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? E nós vamos ver que Saul era um homem que se preocupava em agradar ao povo e não a Deus. A preocupação de Saul era que o povo estivesse do lado dele, era que o povo estivesse ali o bajulando de certa forma e junto com ele, né, meus irmãos? A Bíblia vai dizer que houve guerra entre Israel e os filisteus em maior número, ali um exército muito poderoso. E ali, né, meus irmãos, aqui em 1 Samuel 13, no verso 11, Saul estava esperando para que Samuel viesse, para que eles pudessem oferecer sacrifício a Deus e consultar a Deus, né? E o povo pressionava Saul, porque Samuel estava demorando. Então falou: não, Saul, faz você mesmo. Faz você mesmo. E Saul, pressionado pelo povo, foi oferecer o sacrifício sem a presença do sacerdote. Samuel era profeta, também era sacerdote. Enfim, Saul desobedeceu a Deus, obedeceu a voz do povo e não obedeceu a voz de Deus. Isso vai acontecer mais para frente também, né, meus irmãos, no capítulo 15, se você ler ali até o 16, vai falar que ali também houve guerra contra os amalequitas e Deus fala para destruir os amalequitas e não poupar nada, né? Que era para destruir tudo, dizimar. E ouvindo também a voz do povo, Saul desobedece a Deus para poder agradar o povo, que o povo pressionava. Então ele poupa o rei amalequita e algum do gado e da ovelha e entristece ao Espírito Santo de Deus, e Samuel o repreende, né, meus irmãos? E por isso ele é rejeitado por Deus, porque ele agradava o povo e não a Deus. E isso é um problema muito sério nos dias de hoje. Veja aqui que no 1 Samuel 13, no verso 11, vai dizer assim, Samuel vai dizer assim, ó: então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: portanto via que o povo se espalhava de mim. Olha só, meus irmãos. Então, quando Saul viu que o povo se espalhava dele, que o povo não estava de repente concordando com ele, porque a vontade do povo não era a vontade de Deus. Isso nós vamos ver na Bíblia em vários lugares, que a vontade do povo nem sempre, ou a maioria das vezes, não é a vontade de Deus, como ali, né, meus irmãos, em muitas mensagens o povo escolheu Barrabás, não escolheu Jesus, e até os dias de hoje o povo muitas das vezes quer, por não orar, por não jejuar, por estar na carne, quer as coisas carnais, as coisas do mundo. Mas é papel do ministro, é papel do pastor ensinar o povo que a santificação, irmão, de espírito, alma e corpo é algo a qual Deus quer de nós, e sem santidade ninguém verá a Deus. Como é santo aquele que vos chamou ser de santo em toda maneira de viver. Mas se nós começarmos a se preocupar em agradar mais o povo do que a Deus, então talvez nós teremos igrejas lotadas, mas vazias do Espírito de Deus. Talvez nós teremos festividades lotadas, mas sem poder do Espírito Santo sendo manifesto. Entende? Então nós temos que meditar, irmãos. Se nós estamos agradando a Deus, se nós estamos fazendo a vontade de Deus, ou se nós estamos deixando o evangelho de Saul tomar conta das nossas igrejas, se nós estamos deixando de repente ali a pressão do povo, ou agradar o povo, seja mais importante do que agradar a Deus. Isso não pode, irmãos. Isso não pode. Jamais isso pode acontecer. Mas infelizmente Satanás está entrando com o sapatinho de algodão em todos os lugares. E em muitos lugares a preocupação já é mais agradar o povo do que agradar a Deus, né? O povo pede, então dá o que eles querem, porque assim a casa está cheia. Mas nós não podemos pensar dessa forma. Nós temos que fazer o que é a vontade de Deus. Porque se Jesus não estiver no meio da igreja, se o Espírito de Deus não estiver feliz, contente, se agradando com a obra, então nós vamos parar de ver milagres, nós vamos parar de ver sinais,
Nós vamos parar de ver o mover sobrenatural de Deus. E os nossos cultos se tornarão, como em muitos lugares, como palestras, como reuniões, né, meus irmãos? A qual é tão silencioso, né? Um lugar realmente chega a ser fúnebre, não é verdade? Como Jesus falou para aquele homem mortos espiritualmente, como ele disse, deixa os mortos enterrarem os seus mortos. Não que a questão do barulho, do glória a Deus alto, ou de pular, não é isso que eu estou falando de poder de Deus, de poder dos demônios caírem por terra, do cego enxergar, do paralítico andar, dos dons ser manifestos, da interpretação de línguas. Você aí, há quanto tempo, meu irmão, você não vê uma interpretação de línguas aonde você congrega? Eu faz muito tempo. Há quanto tempo você não vê mais as profecias fortes, as revelações profundas? Ou muitas das vezes o dom de maravilhas, de cura sendo manifesto no meio da igreja, o dom da ciência, né, meus irmãos? E tantas coisas maravilhosas que Deus opera e está desaparecendo aos poucos de todas as igrejas. De todas as igrejas. Por quê? Porque a preocupação de muita gente, infelizmente, em todos os lugares, em todas as placas, não estou aqui falando de placa de igreja, estou falando geral, de todas as igrejas. Infelizmente, a preocupação de muitos no meio de nós é agradar o povo e não agradar a Deus. Mas nós vamos perseverar procurando agradar ao Senhor. E eu creio que ainda tem 7.000, muito mais do que isso, que não se dobrou a Baal, que não o beijou, não é verdade? E nem cedeu a Jezabel. Nós vamos continuar lutando pela palavra, pela verdade, pelo zelo da obra de Deus. Eu tenho certeza que eu não estou sozinho, né, meus irmãos? Tem muitos irmãos abençoados conosco nessa guerra. A paz, Senhor Jesus. Cuidado com o evangelho de Saul, pastor. Cuidado com o evangelho de Saul. Cuidado para não se preocupar mais em agradar o povo do que agradar a Deus, porque senão, se assim for, a derrota é certa. Mas se nós agradarmos a Deus, Satanás cai por terra e não consegue se esconder no meio de nós. Quando ele entrar, ele não vai suportar o poder, vai ter que cair por terra. A paz, Senhor Jesus, meus irmãos.